Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar a fascinante arte do Bujinkan, um sistema marcial que combina tradição, estratégia e eficácia. Fundado pelo lendário Masaaki Atsumi, o Bujinkan reúne ensinamentos de 9 escolas de artes marciais japonesas, algumas com raízes que remontam ao Japão feudal. Vamos mergulhar em sua história rica, descobrir as técnicas que misturam combate desarmado, uso de armas e até mesmo estratégias furtivas. Prepare-se para uma jornada repleta de sabedoria marcial e mistério. A história do Bujinkan é profundamente enraizada na evolução do ninjutsu, do bujutsu, artes guerreiras, e na filosofia dos antigos guerreiros japoneses, incluindo samurais e ninjas. Contexto histórico: o Japão feudal e as artes marciais. Período Heian, 794 a 1185. O início das tradições. Durante o período Heian, o Japão viu o surgimento das primeiras escolas de combate marcial que combinavam habilidades práticas com filosofias espirituais. Foi nesse período que a fundação da Togakuri-ryu, uma das principais escolas que compõem o Bujinkan, começou a tomar forma. O samurai Daisuke Nishina, posteriormente conhecido como Daisuke Togakuri, é creditado como o fundador da escola após fugir de conflitos e aprender táticas de sobrevivência e espionagem. A Togakuri-ryu tornou-se um dos primeiros sistemas de ninjutsu, focado em técnicas de infiltração, evasão e combate furtivo. Período Kamakura, 1185 a 1333. A ascensão do Bujutsu. Com a ascensão do shogunato Kamakura, os samurais tornaram-se a classe guerreira dominante. Nesse período, escolas como a Gyokko-ryu e a Koto-ryu começaram a se desenvolver. Essas escolas eram especializadas em Gyokko-ryu, golpes precisos nos músculos e nervos. Koto-ryu, técnicas para quebrar ossos e articulações. Essas tradições influenciaram diretamente os métodos de combate do Bujinkan, fornecendo a base para o treinamento corpo a corpo e manipulação de armas. Período Sengoku Jidai, 1467 a 1615. A Era dos Conflitos. O período Sengoku foi uma era de guerras constantes entre clãs, onde a inovação marcial foi crucial para a sobrevivência. Escolas como a Kukishinden-ryu e a Takaji-Yoshin-ryu prosperaram. Kukishinden-ryu, desenvolvida para o combate em campos de batalha, focando no uso de armas como bastões, espadas e lanças. Takaji-Yoshin-ryu, especializado em técnicas de controle e submissão de oponentes, particularmente em espaços confinados ou enquanto se usava armadura. Ao mesmo tempo, os ninjas das províncias de Iga e Koga refinaram suas técnicas. Escolas como a Komogakure-ryu, Escola da Camuflagem na Nuvem, Gyokushin-ryu, Escola do Coração da Joia, emergiram, destacando-se em estratégias furtivas e sobrevivência. Toshitsugu Takamatsu, o mestre das tradições. Infância e formação. Toshitsugu Takamatsu, 1889 a 1972, conhecido como o Tigre da Mongólia, foi um mestre lendário que preservou as tradições das escolas que compõem o Bujinkan. Nascido em Akashi, Japão, ele começou a treinar em diversas artes marciais desde muito jovem, sob a orientação de mestres renomados, como Toda Shinryuken Masamitsu, da Togakuri-ryu, Ishitani Matsutaro, da Kukishinden-ryu e Takaji Yoshin-ryu. Experiências no exterior. Takamatsu viveu na China por muitos anos, onde enfrentou desafios reais que testaram suas habilidades marciais. Ele ganhou o apelido de Tigre da Mongólia devido à sua reputação temida em combate. Essas experiências solidificaram a eficácia prática de suas técnicas, misturando o tradicional com o necessário para a sobrevivência moderna. Transmissão do conhecimento. Antes de sua morte em 1972, Takamatsu nomeou Masaaki Atsumi como seu sucessor legítimo, transmitindo os ensinamentos de 9 escolas, algumas com mais de 1000 anos de história. Masaaki Atsumi, a fundação do Bujinkan. O encontro com Takamatsu. Masaaki Atsumi nasceu em 1931, na cidade de Noda, província de Chiba. Ele começou treinando em artes marciais modernas, como judô e kendo, mas sentia que faltava profundidade histórica e filosófica em seus estudos. Após conhecer Takamatsu nos anos 1950, ele iniciou um treinamento rigoroso de 15 anos. Fundação do Bujinkan.
Após a morte de Takamatsu, Atsumi fundou a Bujinkan Dojo como uma forma de preservar e ensinar os ensinamentos das 9 escolas que herdou. O nome Bujinkan significa Salão do Espírito Guerreiro Divino, em homenagem ao mestre Takamatsu. As 9 escolas da Bujinkan. Togakuri Ryu Ninjutsu, especializada em infiltração, sobrevivência e espionagem. Gyoku Ryu Koshijutsu, ataques em músculos e pontos vitais. Kotoryu Koppojutsu, golpes poderosos para quebrar ossos. Shinden Fudo Ryu da Kentai Jutsu, enfatiza força natural e movimento intuitivo. Kuki Shinden Ryu Apu Bikenjutsu, combate com armas, como bastões e espadas. Takaji Oshin Ryu Jutaijutsu, controle e submissão de oponentes. Jikan Ryu Koppo Jutsu, técnicas rápidas e destrutivas. Gyokushin Ryu Nimpo, estratégias de evasão e sobrevivência. Kumogakuri Ryu Nimpo, técnicas de camuflagem e mobilidade. Filosofia do Bujinkan. A Bujinkan não é apenas uma prática física, mas uma filosofia de vida. Ensinamentos como Banpen Fujo, 10.000 mudanças, nenhuma surpresa, e Shinjitai, coração, técnica e corpo, destacam a importância do equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Expansão mundial. Na década de 1980, Atsumi começou a ensinar fora do Japão, organizando seminários globais. O Bujinkan tornou-se uma organização internacional, com milhares de dojos espalhados pelo mundo. O Bujinkan é composto por um vasto repertório de técnicas marciais derivadas das 9 escolas tradicionais japonesas que o compõem. Cada escola traz uma especialização e abordagem única, tornando o treinamento na Bujinkan abrangente e multifacetado. Algumas das principais características das técnicas praticadas no Bujinkan compreendem: técnicas de combate corpo a corpo, Taijutsu. O Taijutsu, arte do corpo, é o fundamento principal do Bujinkan. Ele engloba técnicas de combate desarmado, movimentação corporal e controle do centro de gravidade. Algumas características marcantes incluem: movimento fluido e natural. O praticante aprende a se mover de maneira relaxada e eficiente, evitando tensões desnecessárias. O movimento se baseia em princípios naturais, como o uso do peso corporal e o fluxo de energia. Uso do distanciamento e do ângulo. A ênfase está em entrar e sair de forma estratégica no espaço do oponente. Princípios como Tai Sabaki, movimento do corpo, são usados para evitar ataques diretos enquanto se posiciona em uma vantagem. Técnicas de projeção e derrubada. Muitas técnicas são derivadas de estilos como Takaji Oshin Ryu e Kukishinden Ryu, especializadas em derrubar ou projetar o oponente. Exemplos incluem técnicas de arremesso, desequilíbrio antes de derrubar, técnicas de golpe, Dakentai Jutsu. O Dakentai Jutsu envolve técnicas de golpes, como socos, chutes, cotoveladas e joelhadas, muitas vezes aplicados com precisão em pontos vulneráveis do corpo. Características notáveis incluem: ataques a pontos vitais. Baseado em escolas como Gyoku Ryu e Koto Ryu, os golpes miram músculos, nervos e articulações. Exemplos de alvos: pescoço, axilas, plexo solar, genitais e articulações. Golpes econômicos e poderosos. O uso do peso corporal amplifica a força do golpe. A ênfase está em golpes curtos e diretos, que causam máximo dano com mínimo esforço. Chutes estratégicos. Técnicas de chute são projetadas para atingir áreas baixas, como joelhos, canelas e virilha. Isso permite maior estabilidade e reduz a exposição a contra-ataques. Controle e submissão, Jutaijutsu. O Jutaijutsu é focado em técnicas de controle e submissão, derivadas de escolas como Takaji Oshin Ryu. Estas técnicas são projetadas para neutralizar o oponente de forma eficiente. Características incluem: chaves e imobilizações. Técnicas de manipulação de articulações imobilizam o oponente usando alavancas naturais do corpo. Exemplos: torção de punho, cotovelo e ombro. Imobilização de pernas para limitar o movimento. Técnicas em espaços confinados. Ideal para combate em locais apertados, como corredores ou enquanto se usa armadura. Muitas técnicas são projetadas para maximizar o controle em situações onde o movimento é restrito. Estratégias furtivas. Movimento silencioso.
Técnicas de andar furtivamente permitem que o praticante se mova sem ser detectado. O treinamento inclui manipulação do ambiente, como usar sombras e obstáculos para ocultação, desaparecimento e distração. Uso de técnicas como poeira jogada nos olhos ou manobras de distração. Estratégias para desviar a atenção do oponente e ganhar vantagem. Uso de ferramentas e armas. Ferramentas tradicionais, como shuriken, kozari fundo, corrente com peso e fumaça, são treinadas para complementar as táticas furtivas. Técnicas com armas. Englobam um vasto repertório de armas tradicionais, incluindo espadas, bastões e armas improvisadas. Características incluem: técnicas com espada. O Bujinkan ensina tanto técnicas de combate com espada longa quanto curta. O foco está em cortes fluidos, estocadas e defesa eficiente. Técnicas com bastão. Técnicas de combate com bastões longos e curtos. Uso do bastão para bloquear, golpear ou desequilibrar o oponente. Armas improvisadas. Ferramentas do cotidiano podem ser adaptadas como armas em situações de emergência. Exemplo: usar uma bengala ou um guarda-chuva como arma. Defesa contra múltiplos oponentes. As técnicas ensinam: posicionamento estratégico, evitar ser cercado. Movimento contínuo, usar o deslocamento para manter vantagem tática. Uso de armas ou ambiente, adaptar o combate ao terreno ou objetos ao redor. Adaptação e praticidade. É permitindo que as técnicas sejam ajustadas a diferentes situações e oponentes. A filosofia é baseada na eficácia prática, com um foco em flexibilidade no combate. Técnicas podem ser modificadas conforme necessário. Treinamento mental, desenvolver calma sob pressão para tomar decisões rápidas. Sobrevivência acima de tudo, o objetivo principal é neutralizar ameaças e garantir a sobrevivência. As técnicas do Bujinkan oferecem um equilíbrio entre a tradição e a eficácia prática. Com raízes em sistemas históricos testados ao longo dos séculos, elas se destacam pela fluidez, adaptabilidade e abordagem holística ao combate. O treinamento não apenas prepara os praticantes para o combate físico, mas também incorpora princípios filosóficos e espirituais, tornando o Bujinkan uma arte marcial rica e completa. O Bujinkan é mais do que uma arte marcial, é um legado de sobrevivência e sabedoria transmitido por gerações. Suas técnicas não apenas refletem a eficácia no combate, mas também a profundidade de uma filosofia que ensina equilíbrio, adaptabilidade e respeito pela tradição. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo das artes marciais. Até a próxima!